tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Figueiredo, eu sou enfermeira e hoje eu vou continuar com as aulas de imunização, mas hoje eu trouxe pra vocês pentavalente e também nesse vídeo a gente vai falar de DTP, que é o reforço da pentavalente, beleza? Ó, o que eu tenho pra falar pra vocês aqui é o seguinte, a gente vai ser breve porque a gente precisa das informações mais necessárias pra você poder conseguir gabaritar pentavalente na sua prova de concurso público ou residência, ok? E a pentavalente, ela previne sobre o quê? Então vamos lembrar, penta, lembra do Galvão Bueno falando, é penta, né? Quando o Brasil ganhou aí o 5º título. Então penta, vamos falar que ela previne difteria, tétano, pertussis, hepatite B e hemófilos influenza B, tá? São 5 prevenções dentro de uma única vacina. E qual que é a indicação da pentavalente, tá? São 3 doses, 2, 4 e 6 meses de idade da criança. Então a gente tem que lembrar aí, se você for confundir, que são pares, tá? 2, 4 e 6. E é só lembrar que é de 2 em 2 meses. Primeiro com 2, joga mais 2 meses, 4, joga mais 2 meses, 6 meses de idade, beleza? O intervalo dessas doses, tá? Tem que ser de 60 dias, mas no mínimo, 30 dias de intervalo entre as doses, tá? Se precisar fazer uma viagem, eu tenho que vacinar logo, pode vacinar respeitando pelo menos 30 dias de intervalo, mas o calendário vacinal traz aí pra gente respeitar 60 dias, mas no mínimo 30. E outra coisa que eu tenho pra falar é o seguinte, quando tem essas intercorrências e as crianças precisam vacinar com menos de 60 dias de intervalo, a gente precisa saber que na penta, tá? A dose de 6 meses, né, que é a terceira dose, ela não pode ser inferior a 6 meses de idade, beleza? Então, a penta a terceira dose, desculpa, não pode ser feita antes dos 6 meses de idade, belezinha? A via de administração da penta, graças a Deus, é igual a maioria delas, que é 0,5 volume, mas ela é intramuscular, ok? Então, assim, o volume é 0,5, igual a maioria, só que a via dela é intramuscular. E aí a gente tem as particularidades. Quais são as particularidades? A gente sempre vai ter uma criança que está atrasada, uma criança que nunca vacinou. Essas particularidades a gente precisa conhecer. No caso da penta, ela vai estar disponível para crianças com idade inferior a 7 anos, ou seja, até os 6 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Essas crianças que chegam no postinho de saúde sem comprovação ou com esquema incompleto, tá? A gente vai ou complementar esse esquema, se fez uma dose a gente vai fazer a segunda e agendar a terceira, ou se fez 2 a gente vai agendar a terceira, por aí vai. E se ela nunca vacinou, a gente vai ter que iniciar esse esquema, tá? Só que é o seguinte, a penta, ela é contraindicada a partir dos 7 anos de idade. Ou seja, fez aniversário, hoje meu filho tá fazendo 7 anos de idade. Daí pra frente, ele não pode mais tomar a penta, tá? A penta é só até os 6 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, fez 7 anos, não pode mais fazer a penta, ok? E aí a gente vai continuar aqui falando sobre DTP, tá? Difteria, tétano e pertussis. A DTP, ela previne contra difteria, tétano e pertussis, tá? A gente vai considerar que a DTP, ela é o reforço da penta, tá? Então, assim, quando que vai tomar a vacina da DTP? É o reforço da pentavalente, ou seja, a gente vai fazer 2 reforços, tá? O primeiro com 15 meses de idade da criança e o segundo reforço com 4 anos de idade, tá? Também é 0,5 via intramuscular, igualzinha à penta. Isso é bacana que a gente tem aí as 2 vacinas, tanto a penta quanto o reforço que é a DTP, com a mesma dose e a mesma via, tá? E aí a gente também vai ter as particularidades da DTP. Qual que é? Crianças a partir de 15 meses e menor de 7 anos, né? Devem receber os 2 reforços aí da DTP, tá? Então, assim, fez a penta, essa criança que a partir dos 15 meses, mas não tem ainda 7 anos de idade, ela tem que ter feito os 2 reforços da DTP. O primeiro reforço da DTP, tá? A gente tem que administrar ele com intervalo pelo menos de 6 meses após a última dose da penta, tá? Lembra que tem aquelas crianças que eu falei que nem sempre elas têm, elas estão com a vacina em dia, às vezes estão atrasadas e etc. Então, assim, tem que ver qual foi a última dose da penta, porque o primeiro reforço da DTP tem que ser 6 meses depois da última dose da pentavalente, tá bom? Crianças a partir de 15 meses e menor de 7 anos de idade, tá? Sem dose de reforço, a gente vai fazer a primeira dose de reforço, tá? Lembrando que tem que ser 6 meses depois da última dose da penta, e depois a gente vai agendar o segundo reforço, tá? E tem que se atentar aí para esse intervalo de 6 meses também entre os reforços. O primeiro e o segundo tem que ter pelo menos um intervalo aí de 6 meses entre eles, tá? E aí é o seguinte, se a criança não tem nenhuma dose de reforço, tá? A gente vai fazer a criança com 6 anos, desculpa, sem nenhuma dose de reforço, a gente vai fazer o primeiro reforço, tá? Só que é o seguinte, lembra que eu falei que criança, a partir de 7 anos, ela não recebe mais a dose? Então, a gente tem que se atentar para essa criança aí, porque se essa criança vai fazer o primeiro reforço de DTP e daqui a 6 meses ela já vai ter 7 anos de idade, ela vai ser dispensada, tá? Desse segundo reforço e a gente vai agendar para daqui a 10 anos ela fazer a DT, beleza? Então é o seguinte, a criança que chega com 6 anos lá no postinho e nunca fez o reforço da DTP, que é o reforço da pentavalente. E aí nesse reforço da DTP,
ela é no segundo reforço, você calculou lá que dentro desses 6 meses ela já vai ter 7 anos de idade, você vai dispensar ela desse segundo reforço e você vai agendar ela para fazer a DT daqui a 10 anos, tá? Depois dela ter feito o primeiro reforço da DTP. E aí a gente tem aqui umas outras particularidades, que é nos comunicantes domiciliares e escolares, de casos de difteria ou coqueluche, menores de 7 anos de idade, não vacinados ou com esquema incompleto ou com situação vacinal desconhecida, a gente vai atualizar o esquema seguindo as orientações do esquema da vacina Penta ou DTP. A DTP, ela é contraindicada para crianças a partir de 7 anos de idade, igual a Penta, tá? E se a gente tiver indisponibilidade da vacina DTP, tá? Como reforço, a gente vai poder fazer a Penta. Então é legal essa informação aí, porque essa informação, ela é uma informação da última atualização do calendário vacinal e pode ser que ela caia na sua prova. Então, na indisponibilidade da DTP, tá? Como reforço, pode fazer a Penta. Beleza? Agora a gente vai fazer uma questão de prova aqui, tá? Técnico em enfermagem, ano de 2021. E essa questão aqui tá falando da pentavalente e essa questão aqui tá falando quais são as 5 doenças que a gente consegue prevenir fazendo a imunização da pentavalente. Então a gente vai fazer também por eliminação aqui, tá? Ó, na letra A eu tenho rubéola. Não tenho rubéola dentro da penta. Na letra C eu também tô aqui, ó, com rubéola, que eu já vi de cara, tem sarampo aqui também. E na letra D de dado eu tô aqui com varicela, tá errado, tá? E aí sobrou pra mim a letra B de bola. Só que aqui ele trouxe a meningite, tá? Porque a gente tem o hemófilos influenza aí, que quando a gente faz a vacinação da pentavalente, ele previne contra a meningite, e ele trouxe aí o coqueluche, né? Que é o pertussis, só que trouxe, a forma só de escrever que tá diferente, mas a resposta certa é a letra B. Mas se você não soubesse no dia da sua prova, ou se você ficasse confuso, só você ia fazer por eliminação. Porque aí, graças a Deus, essa questão de prova aqui trouxe varicela, trouxe sarampo, trouxe rubéola, nada disso tá dentro da penta. E você fazendo por eliminação, mesmo que você não lembrasse na hora, coqueluche, pertussis, ou a questão da meningite, porque a gente lê sempre hemófilos influenza B, você ia conseguir acertar por eliminação. Agora a gente tem uma questão aqui de enfermeiro do ano de 2022, bem recente, que ela também fala sobre a pentavalente, né, e prevenir contra as seguintes doenças. Aí aqui tem poliomielite, que a gente já pode tirar, aqui tem diarreia por rotavírus, que a gente já pode tirar. Aí aqui tem doenças invasivas causadas por Neisseria meningiditis. E aí eu quero ir para falar para vocês, isso aqui a gente vai ler em uma outra vacina, tá bom? Aí sobrou pra gente a letra D de dado, que é difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, meningite e outras infecções causadas pelo hemófilos influenza tipo B, ok? Também agora é enfermeiro, ano de 2022, tá? E aí ele tá falando qual que é a segunda dose da vacina da pentavalente. Tá perguntando quando que é a segunda dose. Lembra que eu falei que é 2, 4 e 6. Lembra de número par. 2, 4 e 6. E de 2 em 2 meses. Se a primeira é com 2, joga mais 2 meses. Qual que ficou a resposta? Letra A, de amor, 4 meses é o nosso gabarito dessa alternativa aqui. Uma prova de 2019, tá? De ACS, e ele fala que quantas doses uma criança de 5 meses teria que ter tomado da vacina pentavalente. Eu sei que aqui o curso é para técnicos e enfermeiros, mas eu achei, assim, a forma que tá escrito essa questão, mesmo sendo para ACS, um pouco diferente, por isso que eu coloco aqui, tá? Então vamos lá, vamos fazer as continhas. Se ela tem que tomar, a criança, a vacina com 2, 4 e 6, com 5 meses ela já teria que ter tomado 2 vacinas, né? 2 doses da pentavalente. Então ficou aqui B de bola, nosso gabarito, tá? 2 doses, uma com 2, uma com 4, com 5 meses ela já teria que ter essas 2 doses e com 6 ela faz a terceira dose da pentavalente. Prova aqui de técnico em enfermagem, tá? Ano de 2019, e aí tá pedindo para completar. Né? E ele traz um texto enorme, e às vezes o seu concurso tá com pressa, e concurso a gente tem que fazer com calma. Mas a gente já consegue fazer por eliminação aqui. Por quê? Porque se ele tá pedindo para completar, ele traz aqui pra gente doses, traz a via e o volume. E eu falei que é intramuscular, então a gente já vai tirar a letra B de bola, tá? Porque aqui tá subcutânea, a gente tira a letra C de casa, que também tá subcutânea, e a letra E de escola, que tá subcutânea. E aí eu percebi que antes ele tá trazendo as doses, 0,5, e aí sobrou pra mim a letra A e a letra D. Só que a letra D, ele tá falando 1, então provavelmente 1 ml. Então tá errado, sobrou a letra A, que é a resposta, tá? E aí a gente vai completar agora, ó. A pentavalente tem que ser administrada em 3 doses, correto? 3 doses. Aí aqui, ó, aos 2, 4 e 6 meses, né? Com intervalo de 60 dias, né? Que a gente vai colocar um intervalo aqui, nesse espaço aqui. Com o volume, né? De administração de 0,5 com a via intramuscular. Essa aí que ficou o gabarito, a letra A. E a gente fazendo por eliminação, a gente chega rapidinho na resposta. Outra questão aqui, tá? Enfermeiro, ano de 2021.
E ele fala, conforme o calendário de vacinação do Ministério da Saúde, a aplicação da vacina pentavalente é feita aos 2, 4 e 6. Já está te dando a resposta. E aí ele está falando que o reforço é feito com a DTP, na idade de 15 meses. Sendo que da terceira dose de penta para o primeiro reforço da DTP, há um intervalo mínimo. Então foi o que eu falei agora uns minutinhos atrás, né? A gente tem que ter um intervalo mínimo aí de pelo menos 6 meses, tá? Da terceira dose da penta para o primeiro reforço da DTP. E aí a resposta certa é a letra B, 6 meses aí de intervalo, tá? E de acordo aqui também, olha aqui, outra prova de enfermeiro, essa de 2016, você vê que apesar de 7 anos aí que tem essa questão, né, a gente ainda consegue reaproveitar algumas questões para o calendário atualizado de 2022. E aí aqui fala, de acordo com o calendário de vacinação da criança, a idade máxima para o segundo reforço da DTP. Ou seja, lembra que eu falei? A partir de quantos anos que está proibido fazer a penta e a DTP? 7 anos de idade. Ou seja, é até 6 anos, 11 meses e 29 dias. Olha aí, ó, a letra D, que é o nosso gabarito, antes dos 7 anos de idade. Beleza? Outra prova aqui, tá? Uma questão de enfermeiro do ano de 2019. E tá falando sobre a DTP, né? Ela é indicada para os reforços, né? Do esquema básico de vacinação com componente diftérico, tetânico e pertussis. O primeiro reforço deve ser administrado aos espaço para você completar e o segundo aos e o espaço para você completar. Então, lembra que eu falei, DTP a gente faz com 15, né? Com 15 meses e o outro com 4 anos de idade. A resposta certa é a letra B, 15 meses e 4 anos. Outra também da DTP, né? E tá falando o seguinte, essa aqui é da EBSER para enfermeiro do ano de 2014, olha só, né? De acordo com o Programa Nacional de Imunização, segundo reforço da tríplice bacteriana, DTP, em uma criança em dia, né? Ou seja, tá falando de uma criança em dia, uma criança que tá tudo bonitinho, nada atrasado. Deve ser feita com qual idade? Se o primeiro reforço é com 15 meses, o segundo, que a gente acabou de responder, é com 4 anos de idade. E é isso aí, tá? Eu só queria dizer pra vocês que as perguntas são muito parecidas, né? Vocês viram que quando a gente vai falar de DTP e de penta, elas andam juntas, né? Porque a DTP é o reforço da pentavalente e as questões são muito parecidas, entendeu? Então não tem por que você ficar nervoso na hora da sua prova. Assiste esse vídeo várias vezes e vai fazendo questões da pentavalente e da DTP. Vai fazendo questões, porque no dia que cair no seu concurso, a diferença é que vai mudar só um contexto, mas vai ser muito parecido. Não tem como fugir disso aqui, porque é isso, entendeu? Não tem como fugir do que do que a gente tá falando. Você viu que todas as questões, elas são muito parecidas, elas são bem repetitivas e o que muda ali é uma coisinha ou outra e a gente consegue responder. Então, assim, eu falo que treinar a questão é igual a academia. Quanto mais você treinar, mais forte você vai ficar. E aqui é também a mesma coisa. Quanto mais você vai treinar a questão, mais forte vai ficar. Vai chegar um dia na sua prova que você falar, meu Deus, eu já respondi tudo isso. Porque só vai mudar o contexto. As bancas, elas não podem fugir disso aqui. Elas não vão te perguntar quem que inventou a DTP, quem que inventou a penta. Elas não vão ficar falando nada disso. Elas querem saber se você sabe o básico. Porque é isso que o enfermeiro e o técnico tem que saber, o básico. Eles precisam saber até quando pode administrar, qual que é o volume. Imagina, se você não sabe, você bota uma dose acima, faz na via errada. Não pode. Eles têm que saber se você tá preparado para aquilo ali. Então, eles vão te perguntar o que é certeiro, o que você precisa saber. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e tchau!